Muito bom dia a todos. Estamos aqui muito felizes no nosso podcast e estamos no quadro Jeito de Ser Presbiteriano. Mas antes disso, nós estamos com um convidado muito especial que vai bater um papo juntamente comigo sobre esse tema, que é o reverendo Diogo Jorge. Peço, meu irmão, que você se apresente agora nesse momento. E em seguida, você tem uma agenda muito especial nessa semana de aniversário da igreja e você vai poder falar um pouco do que vai acontecer nesses 2 dias de festa. Muito bem, reverendo de Araújo, prazer estar aqui com o senhor e é um privilégio, é uma honra, uma alegria para mim poder estar aqui gravando esse podcast tão importante. E como o senhor falou muito bem, eu me chamo reverendo Diogo Jorge Gonçalo, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Pirangi, em Natal, mas sou seridoense, viu? Muito bem. Sou da cidade de Currais Novos e já sirvo lá em Natal há 20 anos. E esse final de semana, Deus está nos dando a graça de estarmos aqui nas comemorações do aniversário de 125 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana de Caicó. E vamos só dar aqui uma pincelada, né, do que vai ser. Hoje à noite é o culto principal, né, do aniversário. Então nós estaremos ministrando a palavra de Deus, teremos um momento de louvor especial. Meu filho Diego também estará participando, né, do louvor da igreja, fazendo louvor. E eu vou estar falando sobre o Salmo 117. O tema é que todos os povos te louvem. Então vou falar sobre a obra missionária a partir do Salmo 117. Amanhã estarei tratando no culto dominical, vai ser classe única, né? Isso na nossa escola dominical. Eu pretendo falar sobre um tema extremamente importante, atual, relevante, que é o tema da ansiedade. Então nós vamos falar sobre ansiedade à luz da palavra de Deus. E à noite nós estaremos falando sobre comunhão, encerrando assim as comemorações dos 125 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Caicó. Muito bom, meu irmão, que coisa boa. E eu quero falar para você que está nos acompanhando agora ou vai nos acompanhar em um momento posterior, estejam conosco. O culto de hoje será às 19h30, a EBD de amanhã, a Escola Bíblica Dominical, será às 9h30 e no domingo o culto tradicional às 19h. Então você é nosso convidado, convide outras pessoas, estejam conosco celebrando esse momento extremamente feliz dos 125 anos da Igreja Presbiteriana de Caicó. E então, reverendo, o presbiterianismo chega a Caicó em 1899 e vem com a proposta reformada, com ênfase nas escrituras, e aqui chegamos ao que queremos conversar nesse bate-papo, o que esse evangelho produziu na vida das pessoas, qual o jeito de ser presbiteriano que nos identifica e nos diferencia nesses particulares, sabendo que nós somos cristãos e temos, então, uma raiz comum, né, no geral, mas nós temos elementos que nos identificam. Né, e eu quero, então, já começar para a gente colocar aqui para o ouvinte que está nos ouvindo, aproveito já para mandar um abraço especial para o presbítero Miguel, um irmão querido, faz parte da vida dessa igreja, juntamente com Marismar, Zurizadá e o irmão Jonásio, estão nos acompanhando de Natal. Que Deus os abençoe, meus queridos, saibam que a ausência de vocês faz muita falta para nós e que nós os amamos intensamente e queremos nos ver em breve. Então, reverendo de Araújo, aproveito aqui também para mandar um abraço para essa família querida, né? O nosso irmão Jonásio, toda a sua família, e tem sido bênção na minha vida, que Deus abençoe vocês, e para a turma da nossa igreja. Se eu não fizer isso, eu tô frito, né? Isso mesmo. Então, a turma da nossa igreja, Giovana, as meninas da mídia, Daniele, todo o pessoal que estão lá no condomínio Lagoa do Mato, num dia de lazer, mas vão acompanhar aqui o nosso podcast. E a minha esposa, que está lá no hotel, minha família que está aqui, ok? Não tem jeito. Você já mandou, eu tenho que mandar, então, para a IPC membros, todos os membros da nossa igreja que estão nos acompanhando agora, as irmãs que estão trabalhando nesse projeto aí, para que a noite seja uma noite memorável, inesquecível na vida de todos aqueles que chegarem ao templo, ali na Avenida Coronel Martiniano, 852. Então, estamos aguardando vocês às 19h30 hoje, não dá para perder.
Muito Amém. bem, reverendo. Então vamos agora tocar nesse ponto importante. Uma igreja que vem do seu princípio nas Escrituras, chamada Igreja Reformada, voltou para as Escrituras, né? Essa igreja na Reforma, para onde voltar, né? A igreja percebe que houve alguns desvios dos princípios de Cristo e a igreja precisava voltar para algum ponto, né? Para um ponto. E ela volta para as Escrituras. Então, na suficiência das Escrituras. É muito importante isso que o senhor está levantando, reverendo de Araújo, porque o tema do nosso podcast é o jeito de ser presbiteriano. Isso. Esse jeito de ser, né, do presbiteriano. Mas para a gente chegar a discutir esse ponto, é preciso a gente trazer à memória de onde viemos. Isso. Né? Quais são os nossos valores, os nossos princípios, as doutrinas que nós defendemos. E como o senhor colocou muito bem, nós nascemos na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que é esse momento tão importante na história do cristianismo. Isso. Onde a igreja, que havia se perdido ao longo dos séculos, com inovações, com doutrinas humanas, com heresias, ela agora, a partir dos reformadores, ela vai dar uma volta, ela vai voltar aos princípios da Sagrada Escritura. Então, Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli e tantos outros reformadores, eles vão fazer com que a igreja volte-se para a Escritura e repense todo o seu jeito de ser, de pensar, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós somos uma igreja histórica, uma igreja reformada, uma igreja bíblica e herdamos da Reforma Protestante e da igreja dos primeiros séculos todo o nosso jeitão de ser. Então, se você quer saber o que é a igreja presbiteriana, nós somos uma igreja herdeira da Reforma Protestante que volta às Escrituras, que volta à igreja do primeiro século, porque a igreja medieval estava completamente perdida. Muito bem. E tudo isso produziu mudanças importantes, né, na vida das pessoas, porque agora com a ênfase nas Escrituras e somente nela, né? Isso é importante dizer, essa ênfase do somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, né? Somente a glória. Isso tudo vai produzir um efeito poderoso na vida das pessoas. Imagine o que é viver só para a glória de Deus, deixar de buscar glórias pessoais e agora pensar em viver para a glória de Deus. Veja que isso traz mudanças importantes. Vale salientar, reverendo de Araújo, que só esse princípio que norteou todos os reformadores e que norteia a nossa igreja, a nossa pregação, que tudo é para a glória de Deus, só lhe deu glória, a Deus toda a glória. Só esse princípio vai mudar tudo na igreja. Inclusive, isso vai dar um salto de qualidade na sociedade de um modo geral. Porque quando eu vivo para a glória de Deus, eu, como pastor, eu vou pregar para a glória de Deus, eu vou pastorear para a glória de Deus, vou ensinar para a glória de Deus, mas o irmão que é médico, engenheiro, advogado, o gari, o profissional liberal, ele também vai trabalhar e vai exercer a sua vocação, que é uma das coisas do nosso jeitão presbiteriano, é que nós não temos essa dicotomia entre sagrado e profano, entre alguém que é vocacionado porque está no lado religioso e o médico não é vocacionado. Não, nós cremos que todos nós somos vocacionados e devemos glorificar a Deus aonde Deus nos chamou. Não é só o pastor que é vocacionado, mas todos nós somos vocacionados para glorificar a Deus em alguma área da nossa vida. E quando eu faço para a glória de Deus, eu faço o melhor, eu faço com alegria, eu faço com toda a disposição do meu coração. Veja como isso é importante. Veja você que nos escuta, quando você faz para a glória de Deus, você vai fazer bem feito. Você não está fazendo para você nem para os outros, está fazendo para Deus. Então, se você teme a Deus, você vai fazer bem feito, vai agir de forma honesta, vai se esforçar de todas as formas para que Deus seja glorificado. E essa marca nós encontramos aqui na história da nossa igreja, famílias e mais famílias que foram alcançadas por esse evangelho reformado, reverendo, foram pessoas que desempenharam papéis importantes aqui na nossa cidade. Nós temos na nossa história pessoas aqui que fizeram a diferença no solo siridoense, aqui no Alto Sertão,
exatamente moldado por esses princípios. Deus é o centro da vida. Então, a minha família, o meu trabalho, o meu empenho, tudo feito para a glória de Deus. E temos grandes nomes aqui na nossa cidade. Infelizmente, a história da nossa igreja ela é pouco conhecida porque os meios das organizações sociais e políticas muitas vezes escondem essa história. Para ter uma ideia, nós não temos uma placa de identificação da nossa igreja na Coronel Martiniano, como as demais identificações da ruína do Forte do Cuó, das outras igrejas. Sim. E você chega em Caicó, não há uma única identificação que, no ponto zero da cidade, nosso templo é o ponto zero, tudo começa lá, tudo conta de lá, você não tem uma placa de identificação. Mas isso não tira o legado daquelas pessoas que lutaram e fizeram de Caicó uma cidade melhor através dos princípios da palavra de Deus que eram propagados através da reforma. E é muito bonito ouvir isso, reverendo de Araújo, porque essa é uma marca, um jeito de ser presbiteriano, que quando a igreja presbiteriana, o trabalho presbiteriano chega em uma comunidade, ele traz dignidade, ele traz educação, ele traz espiritualidade, ele traz desenvolvimento. Então, nós não chegamos ali apenas para pregar sobre o céu. Nós chegamos ali para pregar um evangelho que muda e molda a vida do homem integralmente, né? Então, essa marca da Igreja Presbiteriana de Caicó é uma marca da Igreja Nacional. Isso. Aonde a Igreja Presbiteriana chegou, em solo pátrio, ela leva tudo isso que o senhor colocou aqui, e a gente sabe muito bem da importância da Igreja Presbiteriana de Caicó para o Seridó, para as famílias tradicionais da nossa região, e todo o legado que a Igreja Presbiteriana tem. E que é importante, né, reverendo de Araújo, até para aqueles que nos assistem, resgatar essa história. Se você está assistindo, dá para fazer monografia, tese de doutorado sobre a história da Igreja Presbiteriana de Caicó, a história da Igreja Presbiteriana no Seridó, e você vai ficar encantado com esse legado tão bonito da nossa igreja e da obra presbiteriana e desse jeito de ser presbiteriano aqui. O senhor colocou muito bem. Tem a questão doutrinária. Por exemplo, nós somos uma igreja histórica, reformada, bíblica, que defendemos doutrinas e princípios que são comuns a todas as igrejas. Isso. Como os 5 solas, que o senhor falou muito bem, né? O sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christi, soli Deo glória. Mas nós temos doutrinas e princípios e até o modo de cultuar que é estritamente presbiteriano. São chamados 5 pontos do calvinismo, né? A depravação total, eleição incondicional, graça irresistível e perseverança dos santos e por aí vai. E o próprio jeito de adorar a Deus. Nós seguimos aquilo que é chamado de o princípio regulador do culto. Só pode ter no culto aquilo que a Bíblia ordena. Então, podemos até falar mais um pouquinho aí. Então, a igreja presbiteriana é uma igreja que tem base bíblica, que tem base histórica, que tem toda uma vivência e uma história digna de ser contada e de ser ouvida. Muito bem. E nós vamos entrar nos pontos aqui, as particularidades, as prioridades espirituais, melhor dizendo, as prioridades espirituais, a ideia do culto doméstico, a ideia da oração, da leitura bíblica da palavra. Esse é um princípio que se traz forte. O esposo, o sacerdote do lar, aquele que é responsável pela sua família, proporcionar um culto doméstico. É certo que ao longo do tempo isso tem diminuído, mas é um princípio importante para nós. As crianças começam a aprender sobre o temor a Deus, ali já faz sua oração, já ouve a palavra ali dos seus pais, e isso faz com que essa criança tenha nos seus primeiros passos da educação o forjar de um caráter de um homem que espera-se ser a partir da sua maturidade para cumprir todos esses princípios éticos reformados que são elevados. O princípio é de não mentir, de ser honesto, não dever na praça, né? Ser trabalhador, não ser um preguiçoso. Então, isso começa já no seio familiar. Então, você que conhece a história
da Igreja Reformada. Você deve já ter esse conhecimento, isso que eu estou falando agora, mas o princípio reformado traz esse elemento ético para a vida prática do cristão. Né? O Weber, escrevendo sobre a ética protestante, o espírito capitalista, ele consegue mostrar como a ética, essa honestidade, essa forma de fazer bem feito, de querer glorificar a Deus, aproveitando bem o tempo, né? Há uma placa que diz o seguinte: seja honesto e seja dono do bolso do seu irmão. Sempre que você precisar, você tem. Mas isso depende de quê? De honestidade, de uma pessoa que, de fato, cumpre a sua palavra. E isso começa, então, na educação dos filhos. Então, a Igreja Reformada com prioridades espirituais voltada para a família. O senhor está colocando um dos temas talvez mais delicados nos nossos dias. Nós sabemos o quanto a família tem sido atacada, o quanto os valores familiares estão sendo tratados com desdém na nossa sociedade. Porém, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana de Caicó, como parte dessa Igreja Nacional, dessa denominação histórica que nós temos colocado aqui, ela é herdeira daquela vertente da Reforma Protestante chamado de puritanos, que tinha um zelo especial para com a questão da piedade no contexto familiar. Isso. Então, nós, inclusive os nossos símbolos de fé, a nossa declaração de fé, é uma declaração de fé oriunda dos puritanos ingleses, né? Quando a Assembleia de Westminster, lá em 1600, eles elaboraram ali a Confissão de Fé, os catecismos maior e breve, que inclusive eram instrumentos para didáticos. A educação, instrumentos didáticos, catecismos, que não tem nada a ver com catolicismo. Catecismo é um instrumento, uma forma de você ensinar as doutrinas, a palavra de Deus, através de formas de perguntas, né, de perguntas e respostas para as crianças. Então, os puritanos, como o senhor sabe muito bem, reverendo de Araújo, e é importante que os nossos irmãos aqui possam atentar para isso, eles prezavam pela educação familiar, pela piedade no contexto da família. Então, a família puritana, ela participava do culto, todos estavam ali presentes no culto, havia aquele momento de celebração e, ao voltar para as suas casas, eles iriam ali a orar, ler a Bíblia, repensar o sermão do pastor, o patriarca, o pai, ele, à mesa com a sua família, ele conversava sobre o sermão do pastor, o que aprenderam, e dentre as práticas puritanas saudáveis e que são extremamente importantes para nós, está o culto doméstico, que, como o senhor disse, está se perdendo. É claro, nós também vivemos em uma sociedade muito célere. A gente corre muito. Isso. Às vezes sai, o filho está dormindo, quando volta já está dormindo de novo. Então é preciso a gente entender os contextos, né? O contexto do século XIX, século XVIII, para o contexto que nós vivemos. Perfeito. De uma correria. Mas uma das marcas desse jeito de ser presbiteriano sempre foi a piedade familiar, a família como um todo no altar do Senhor. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos desenvolver essa piedade familiar? Um dos métodos extremamente saudáveis e que tem base nas Escrituras é o culto doméstico, onde o pai, com a mãe, os filhos, oram, lêem a Bíblia, falam sobre as coisas de Deus, leem literatura cristã. E isso precisa ser resgatado nas nossas comunidades. Só um adendozinho aqui, reverendo de Araújo. A primeira vez que eu vi uma família reunida, eu ainda era criança. Sim. Eu não sou oriundo de um lar protestante, de um lar evangélico, então eu fui o primeiro na minha casa a aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ou ele me aceitar, né? Isso. Mas havia uma família que era muito próxima da nossa casa e eles, todos os dias, eles faziam o culto doméstico. Então eles cantavam os hinos, eles liam a palavra, eles tinham um momento de reflexão
E aquilo ali, isso faz o quê? Mais de 30 anos. Aquilo ali está marcado na minha mente. Então, é muito importante que a gente tenha essa prática devocional na nossa casa. Às vezes, o pai não vai conseguir estar para fazer, mas a mãe faz. A mãe faz. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre trabalhei, não tinha condição de dar toda a assistência necessária nesse aspecto, mas a minha esposa nunca deixou de orar com meu filho, de ler a Bíblia com meu filho, de ensinar a palavra. E quando eu chegava, quando eu estou em casa, eu faço isso. Então é importante a participação da família como um todo nessa piedade cristã, nessa vida devocional diante do Senhor. Muito bem, esse é o nosso jeito de ser. O ser humano ele não pode ser só formado intelectualmente, mas moralmente, eticamente, e as escolas não vão poder oferecer esse tipo de formação. Então, os pais estão conscientes disso, preparam os seus filhos para a vida e serão bons advogados, professores, serão pastores, serão uma infinidade de donas de casa, uma infinidade de ocupação, de vocação na sociedade, com o caráter forjado de Cristo, farão tudo para a glória de Deus e vai ter implicações nas sociedades imensas. Então, isso tudo passa por uma boa formação. E a participação da igreja, como você já falou, a ideia de amar a casa do Senhor através do ensino, né? Através da valorização do ensino das escrituras, dos cultos, estudos. Então, as igrejas investem em estudos para a formação. Esse ativismo de hoje tem tirado muitos irmãos devido à administração do tempo. E se era um princípio importante para nós na Igreja Reformada, é lidar com o tempo. O tempo, remir bem esse tempo. E a palavra remir vem de remissão. E para haver remissão tem que ter um preço. Então, eu tenho que pagar um preço. Então, os pais têm que pagar um preço de levar os seus filhos para a igreja. Isso. Né? Reverendo de Araújo, nesse jeito de ser presbiteriano e de refletir à luz da Escritura a nossa prática, a nossa vida, é importante a gente destacar que nós defendemos um princípio bíblico que é válido ainda hoje, que é o princípio do dia do Senhor. Então, Isso. O domingo não é meu. Perfeito. O domingo é do Senhor. A Bíblia, ela desde o Antigo Testamento, já com a questão do Shabat, do sábado lá no Antigo Testamento, ela vem mostrando que você tem 6 dias para trabalhar e o 7º você para, você descansa. Aquele dia é dedicado para o Senhor. Então, lá na nossa igreja, lá em Pirangi, eu defendo muito o princípio do dia do Senhor. Durante a semana, meu irmão, você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, estudar, você tem que fazer aquilo que você deve como profissional, como alguém que está contribuindo para a sociedade. Mas o domingo não é seu, o domingo é do Senhor. Então, no domingo, a família inteira deve estar na igreja, deve estar na casa do Senhor, deve estar adorando ao Senhor. Então, veja, esse jeito de ser presbiteriano, onde a gente se preocupa com a formação, com o tempo, nós não desprezamos nem o lado intelectual, o lado do trabalho, da vida lá fora, mas também não podemos desprezar o dia do Senhor, aquele dia que é reservado para o louvor, para a adoração, para a comunhão do povo de Deus, comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, comunhão da família, onde a família se reúne para adorar o Senhor. E eu penso que aqui está um dos grandes problemas nos dias atuais, porque muitos não entendem e têm desprezado o princípio do dia do Senhor, o domingo, como o dia mais importante para a vida do cristão, que é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E em toda a história do cristianismo, a igreja sempre reservou esse dia para estar reunida. Muito bem. Esse aspecto que você coloca aí da educação, essa ênfase também, lembrando que a Igreja Reformada sempre se preocupou com essa formação integral. Nós estamos falando aqui da família, falando aqui da igreja, mas a Igreja Reformada tem uma preocupação com a formação intelectual, sim, de uma educação redentora, redentiva. João Comênios, por exemplo, o pai da didática,
um homem que traz esse princípio da educação com capacidade de redimir o ser humano das próprias mazelas, né, referentes ao estado de queda, e traz esse princípio importante de investir na vida da educação intelectual também do indivíduo. Então, nós vamos ter igrejas e escolas. A esposa do reverendo William Calvin Porte, que foi o nosso pastor fundador aqui da igreja, funda a escola em Natal, faz a fundação da escola. Nós temos os presbiterianos vindo atrás da escola americana, nós temos depois se torna o Mackenzie, né, que hoje, depois de 1960, se torna, os Estados Unidos repassam então para o Brasil passa a administrar o Mackenzie mesmo com a sua organização, então com o seu centro de graduação, de pós-graduação, com mestrados, doutorados, e aí vai. Então, o jeito de ser presbiteriano, o presbiteriano ele se preocupa em aprender a usar as ciências humanas de forma produtiva, de forma correta, para exatamente glorificar a Deus através dos seus dons, das suas capacidades. Então, não é uma coisa para nós inata que eu já nasço e não preciso de estudo. Não, nós dizemos, não, você precisa estudar. Então, na igreja presbiteriana sempre vai ser eu faço isso, eu acredito que você faça também, incentivando os jovens a fazer faculdade, a ser bons alunos na faculdade, tirar notas boas para, dentro desse mercado de hoje, concorrer com os demais, sempre enfatizando a ética, essa forma profissional de ser. Esse também é um jeito presbiteriano de ser. E louvado seja Deus por esse jeito de ser presbiteriano, porque nós estamos honrando a nossa história. O senhor colocou muito bem aí o princípio dos reformadores, né? Uma igreja, uma escola. Isso. Né? O Lutero trabalhava já muito bem Lutero, isso. antes de Calvino. E assim, é básico essa questão da educação para o protestante, para a igreja presbiteriana, porque, em primeiro lugar, o nosso membro precisa ler a Bíblia. Isso. Ele não vai ser como um passarinho que está recebendo na boquinha lá, tudinho, o alimento. Não. Nós incentivamos a leitura da Bíblia. Então, para ler a Bíblia, ele precisa ser alfabetizado, instruído, ele precisa aprender a ler. Uma vez que ele lê a Escritura, nós também não desprezamos o conhecimento, entre aspas, secular. Isso. Por quê? Porque nós entendemos que a formação ela é integral. Ela é integral. Então, se você olhar para a história, por exemplo, as maiores universidades do mundo nasceram em qual berço? Nasceram no berço do cristianismo, Isso. Especialmente no contexto protestante reformado. Por quê? Porque nós entendemos que devemos glorificar a Deus com os nossos lábios, mas também com a nossa mente, com o nosso entendimento, com o nosso pensar, o nosso refletir. E esse é o jeito de ser presbiteriano. Então, todo pastor presbiteriano, o senhor colocou muito bem, ele sempre vai incentivar os seus membros, ou deveria incentivar os seus membros a ter uma vida piedosa, de leitura da Escritura, de oração, de participação nos cultos, da família, ser uma família crente, piedosa, temente a Deus, e ao mesmo tempo ele vai incentivar a essa família, aos filhos, aos adolescentes da igreja, a glorificarem a Deus fora, entre aspas, das quatro paredes da igreja. Glorificar a Deus na farmácia, na mercearia, no ônibus, aonde ele estiver, na faculdade, glorificar a Deus e crescer e ser alguém, desenvolver. Nós estamos aqui para glorificar a Deus como bons cidadãos, como bons estudiosos para a glória do Senhor. Muito bem. Nós vamos trazer outro tema, ou dentro do mesmo tema, outro ponto, reverendo Diogo, a relação do reformado, da igreja reformada, com a própria cultura à sua volta. Esse é um jeito presbiteriano, tem um jeito especial de lidar, que nos diferencia de alguns outros irmãos que têm uma maneira, um entendimento diferente. A questão, o crente pode ouvir uma música que não é uma música gospel, né? O crente pode assistir um filme no cinema, o crente pode assistir um jogo no estádio de futebol, né? Ler uma poesia, Ler uma poesia, né? Um livro que não é uma literatura evangélica, e a um médico que não é crente, Isso. um psicólogo que não é crente,
um psiquiatra, né, que não é crente. Então, são questões interessantes que, nesse bate-papo, nessa discussão, é importante a gente colocar. Eu, antes de te ouvir, é importante dizer que nós podemos entender a cultura no seu aspecto erudito, mais refinado, no seu aspecto popular e no seu aspecto vulgar. É bom deixar bem claro para você que está nos ouvindo que nós, reformados, não compactuamos com o que é vulgar. Então, qualquer manifestação de teatro, de peças, de músicas que agride o Criador ou a criatura, para nós é vulgar. E isso não deve ser consumido por nenhum de nós, nenhum cristão. Mas nós temos, então, que pensar nessas duas outras esferas. A erudita, aquela que foi mais refinada, foi filtrada da cultura popular e agora foi ali de uma forma mais profissional colocado ali através de uma peça, de um livro, de uma música. E temos o popular, que foi produzido por pessoas não necessariamente já regeneradas, que estão numa igreja evangélica, mas que tem um conteúdo que não agride nem o Criador, nem a criatura. A questão é, podemos ouvir, né, como é que nós, nesse jeito de ser presbiteriano, lidamos com essas questões? Pastor de Araújo, é muito importante a gente lembrar de uma frase que é quase que um clichê no nosso meio, mas é verdadeira. Toda verdade é verdade de Deus, esteja na boca de quem quer que esteja. Isso. Então, porque toda verdade é um capital de Deus emprestado ao homem. Isso. Então, nós não podemos, nem devemos, abrir mão daquilo que é correto, daquilo que é legítimo, daquilo que não contraria a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão até mesmo de fazer uso. Então, por exemplo, uma boa música, uma boa poesia, o senhor falou aqui do livro, a própria ciência, nós não somos contra a ciência, nós não somos negacionistas. Andamos de avião que não foi construído nem por um crente. Isso. Né? Usamos celulares. Né? Então, assim, essa ideia da cultura gospel, como o senhor colocou muito bem aí, parece que crente, ele só escuta hino, crente só ora, só lê a Bíblia e ele é um alienado de toda a realidade à sua volta. Não, pelo contrário. O crente é alguém antenado, ele tem uma cosmovisão. É claro que o óculos que nós usamos para ler a cultura, para ver todas as coisas, é o óculos da palavra de Deus. Isso. Então nós filtramos tudo pela palavra de Deus. Quando uma música, quando uma poesia, quando qualquer coisa que a cultura está trazendo para nós não contraria as escrituras, não contraria os princípios bíblicos, eu não vejo nenhum problema de nós fazermos uso disso. Agora, como o senhor disse, por exemplo, eu vou escutar uma música que está depreciando o valor da mulher? Não. O ser humano? Eu não vou fazer isso. Isso. Então, eu não posso fazer uso de algo que contraria aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu não posso fazer. Agora, nós precisamos aprender a produzir bom conteúdo lá para fora, a interagir lá fora. É claro, se você vai ser torcedor do Flamengo ou do Corinthians, aí é complicado, mas fazer o quê, né? São gostos, né? Muito bem. E aí, você que está nos ouvindo, você concorda com esse tema? Esse é um valor nosso, é um jeito de ser. Nós lidamos dessa forma com a cultura, o lazer. É importante dizer, meus irmãos, você que está nos escutando, que o ser humano ele precisa de um momento de lazer, ele precisa conviver neste mundo, transformando a cultura através do nosso testemunho, através da nossa semelhança com Cristo. Nós não somos sal dentro do saleiro, né? Nós somos sal da terra. Deus não colocou o sal dentro de um corpo blindado que você está no mundo e não toca no mundo. Não, nós interagimos com a cultura deste mundo, mas não sendo influenciada por ela, mas influenciando pela transformação
de Cristo na nossa vida. Eu sei que pode parecer repetitivo, Reverendo de Araújo, mas acredito que seja importante a gente frisar isso aqui. Veja a importância de um médico cristão. De um médico cristão que ele vai para o consultório não por causa do dinheiro que recebe ou do salário. Ele vai para o consultório para glorificar a Deus. O salário é consequência. O salário vem a reboque. O engenheiro, o padeiro, o compositor de músicas, veja a diferença que faz. Um professor na sala de aula. Então, quando nós estamos falando aqui de religião, ou de fé, ou de piedade, é muito importante, e o senhor é muito feliz, graças a Deus, fico feliz do senhor estar levantando esses pontos. É muito importante que nós não estamos tratando aqui de uma cultura templista, quatro paredes, Sim. carola, a religiosidade intramuro. Não, nós estamos falando de um jeito de ser cristão, presbiteriano, reformado, que influencia a sociedade com os nossos dons, nossos talentos, com aquilo que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá para fazer diferença nessa sociedade. Então, basta olhar as nossas escolas, hospitais, todo o legado que a igreja presbiteriana tem trazido para o nosso país. E o senhor frisou uma coisa aí que eu estou trabalhando na minha vida, viu? Olha aí. Porque é muito importante isso. Eu não sei se foi George Whitefield, mas que falava da questão do cuidado com o corpo, porque muitas vezes Deus nos deu uma mensagem, Deus nos deu a mensagem e o cavalo, e a gente matou o cavalo, e agora como é que vai ser a mensagem? Isso. Ou seja, às vezes nós estamos trabalhando a espiritualidade, a pregação, a oração, no caso nós os pastores, né? E esquecemos, por exemplo, de cuidar do corpo, de fazer exercício, de ter uma boa alimentação, de fazer todos os exames, fazer todo o cuidado que deve ser na nossa vida. E aí a gente está pecando. Isso. Por quê? Porque nós devemos cuidar do corpo, cuidar da criação, cuidar da natureza. Então, o crente presbiteriano reformado, ele tem uma coisa que a gente não está querendo aqui tratar de questões teológicas, né? Com, entre aspas, palavrões teológicos, né? Isso. Que ninguém vai entender. Mas o senhor sabe muito bem que existe um mandato cultural. Deus, quando criou o homem, ele colocou no jardim, ele colocou para cultivar, para cuidar. E esse mandato e essa ordenança divina, ela permanece para nós hoje. Então, o crente presbiteriano reformado, ele é alguém que se preocupa com a fé, com a sua comunhão com Deus, ele se preocupa consigo, com a sua família, e ele se preocupa com o próximo e com a própria criação. Isso. Com a própria criação. Então, ele vai lutar para que nós tenhamos uma cidade limpa, organizada, ele vai fazer diferença nessa sociedade. Ele vai cuidar dos animais. Recentemente eu estava falando isso lá em Pirangi. Por exemplo, nós que somos cristãos, nós entendemos o valor do animal. Isso. Porque foi Deus que fez. E a Isso. própria palavra de Deus diz assim, o justo atenta para a vida dos seus animais. Isso mesmo. Só concluindo aqui esse ponto, Reverendo de Araújo, nós temos um presbítero na nossa igreja lá em Natal, o presbítero Tiago Mesquita, o senhor conhece muito Mandar bem. um abraço para o Tiago Mesquita, viu? Inclusive, ele estava ligando aqui, é ele que está ligando Ele que aqui está no ligando. celular, viu? Olha, um abraço grande para você, viu, Tiago? Você continue até o fim aí conosco aí, que sua participação é importante, viu? Então, o presbítero Tiago, ele é da área de urbanismo. Ele é doutor nessa área e ele tem feito uma diferença lá na nossa cidade como secretário da prefeitura. Ele já foi da Urbana, ele já foi do IDEMA e hoje ele é secretário da prefeitura. Foi o responsável, um dos responsáveis, pelo plano diretor da nossa cidade. Ou seja, ele está glorificando a Deus através da sua profissão e fazendo bem para a nossa cidade, para o nosso estado e além fronteiras. Ou seja, por quê? Porque ele é um presbiteriano de nascença que aprendeu o jeito de ser presbiteriano. Não é só aquele irmão que vive na igreja orando e lendo a Bíblia.
é aquele irmão que ora, lê a Bíblia, participa dos cultos, mas que estudou, se preparou e vai fazer diferença na sociedade, glorificando a Deus com seus dons e talentos. Que coisa boa, que coisa boa. Falando sobre o mandato social, lembrando que nós defendemos o mandato de Deus e não o contrato social do humanismo, né? Exatamente. Não estamos falando nada aqui de política ou de ideologias políticas. E o Rousseau fala que a sociedade se mantém num contrato social, acordos mesmo não escritos, de convivência, de ação, mas nós cremos no mandato de Deus que o homem tem que cumprir. Que o homem tem que cumprir. É o próprio Deus que manda. Quer dizer, a sociedade, se é um contrato entre pessoas, com a mudança da sociedade, as coisas vão mudando. Mas se foi Deus que mandou, essa verdade é sempre essa verdade. Deus nos colocou aqui como gestores da sua criação. Isso. E um dia vai nos pedir conta dela. Perfeito. Então, nós precisamos cumprir esse mandato cultural do Senhor. Isso está acima de qualquer ideologia política, de qualquer discussão. De qualquer discussão. E você que está nos ouvindo também, lembrando que nós estamos falando aqui de vários profissionais que hoje fazem parte da nossa igreja, de vários níveis. E lembrando que é um princípio importante da nossa igreja reformada de não fazer distinção de importância das profissões. Então, para nós, a pessoa que cuida da limpeza da rua é tão importante como o urbanista, né? O enfermeiro é tão importante como o médico, a dona de casa é tão importante como qualquer ocupação que exista na sociedade. Então, de fato, nesse mandato de Deus para cumprir o seu propósito e revelar a sua glória aqui na terra, faz com que todas as profissões, todas as ocupações dos homens tenham a mesma importância. Às vezes somos até mal compreendidos, tem algumas pessoas que eu não vou lá para a igreja presbiteriana, que é uma igreja de ricos. Eu não sei, reverendo Diogo, se você já ouviu isso. Meus irmãos, não há acepção nem distinção de pessoas no nosso pensamento reformado. Todas as pessoas são importantes desde que glorifiquem a Deus através de suas vidas. Então, nós temos essa impressão, às vezes, que passa, porque, de fato, muitos profissionais, pessoas que ocupam posições sociais, fazem parte da nossa igreja. Isso não significa, no entanto, que não temos pessoas que ocupam funções que a sociedade considera inferior, que para nós não são. Não são inferiores porque estão glorificando a Deus ali onde Deus colocou. Desde o gari ao desembargador, ao juiz, todos estão glorificando a Deus na sua área. Agora, é muito importante saber o seguinte: a igreja presbiteriana é uma igreja de rico. Não. Eu tenho um membro na minha igreja extremamente simples, humilde, da periferia. Nós temos congregação na periferia de Natal. Eu fui pastor 10 anos na periferia. Agora, existe um dado e uma questão sociológica que você que está assistindo pode refletir e pesquisar. É que, por mais simples, por mais humilde que seja uma comunidade ou uma pessoa, quando o evangelho chega ali, transforma aquela vida em transforma aquela vida. Isso então, mesmo. É isso que acontece nas nossas igrejas, nas igrejas protestantes. Por exemplo, o cara bebia, batia na mulher, judiava com os filhos, gastava o dinheiro todinho na mesa de jogo, converteu-se, o Senhor transformou a vida dele, o evangelho chegou na vida dele, ele não vai fazer mais nada disso. O dinheiro que ele gastava no jogo, na bebida, ele agora vai investir em casa. Isso. Então agora vai ter uma geladeirazinha melhor, um sofá, a família vai estar mais unida e daqui a pouco essa pessoa ela está ascendendo socialmente de forma natural. Natural. Os filhos vão estudar, vão progredir. Então há sim essa quebra da miséria, desse ciclo de miséria quando a pessoa encontra-se com o Senhor Jesus Cristo. Ela muda completamente. Então, por isso que gera essa impressão, né? A igreja é a igreja de rico. Não. A igreja é a igreja do Senhor Jesus, que tem rico, tem pobre, tem negro, branco, tem gente de toda a classe social que estão lá servindo o Senhor. Agora, ela, como eu disse aqui no início do podcast, o evangelho verdadeiro, ele transforma o homem como um todo. E ele gera dignidade na vida do homem. Muito bem, muito bem. Esse é o nosso bate-papo
de hoje. Eu espero que você esteja gostando e, mais uma vez, eu quero fazer o convite. Quer conhecer uma igreja reformada? Se você ainda não conhece, nós temos convidados para hoje, irmãos de outras denominações que amamos muito. Nós temos o jeito de ser diferente. Os irmãos têm uma placa de viver também de uma forma bíblica. E nós queremos convidar você a estar conosco hoje às 19h30. Será uma honra tê-los lá, conhecer o reverendo Diogo pessoalmente. Se você ainda não me conhece, terei um grande prazer de dar um abraço carinhoso. Nós estamos também com estudos na oração na terça-feira, durante as semanas, às 19 horas, e culto de doutrina nas quintas-feiras, às 19 horas. Estamos tratando de um tema muito especial, que é quando Deus não livra, não priva da sua graça. Então, você que está enfrentando lutas e até agora a luta não sumiu, já orou, já pediu a Deus, assim como Paulo, 3 vezes para tirar o espinho, mas quando Deus não livra, ele não priva. Saiba que Deus vai te sustentar com a sua graça, Deus vai te fazer uma pessoa mais fortalecida, porque todo sofrimento deve ter um propósito. Nesse propósito você tem que se tornar uma pessoa melhor. Eu sempre, reverendo Diogo, eu gosto de falar da analogia do pão triturado no forno, mas ele não muda a natureza, ele se torna algo bom. Né? A uva esmagada pelos pés não se torna algo ruim, mas algo que é bom. Então assim deve ser a nossa vida. Está sendo esmagada agora por um problema, machucado. Eu espero que saia coisa boa daí. Se a sua natureza foi transformada, se tem uma natureza que foi ali através da regeneração, com a ação de Deus, vai sair uma coisa boa. Então não revela o pior de você. Não seja, eu digo, reverendo, como um besouro fedorento. Quando esmaga, meu irmão, não tem que aguente. Já era. Deixa dor e fede muito. Então, eu não quero ser besouro. Eu quero ser o pão de Deus, que mesmo esmagado, eu consigo ainda revelar de mim coisas boas. Não há amargura, tristeza ou ressentimento. Como uma flor que mesmo esmagada exala o bom perfume. Amém. Devemos ser pessoas assim, né, reverendo? Exatamente. Nós precisamos estar bem, ser felizes diante do Senhor, porque assim nós vamos influenciar outros, nós vamos marcar a vida de outros. E é muito importante a gente encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida, você que está assistindo agora, eu queria dizer para você, não está nas coisas, nos bens, em qualquer outra área, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente vê lá que Salomão buscou sentido para a vida em tantas coisas. Só no capítulo 1 e 2 ele coloca lá umas 10 coisas diferentes que ele buscou sentido. Na bebida, no sexo, no dinheiro, na arquitetura, nas artes. O que você imaginar, Salomão buscou sentido para a vida dele, mas ele vai descobrir que o sentido da vida está nas coisas simples quando nós temos fruição delas a partir de Deus. Então, quando eu tenho Deus na minha vida, aí eu vou ter sentido na minha vida nas coisas simples, em comer, beber, alegrar-se, ter amigos, Sim. gozar a vida com a mulher que ama, viver a vida da forma mais simples possível, mas agora tem sentido para a glória do Senhor. Há um novo significado. Há um novo significado. Reverendo queridos, o que é bom acaba passando. O que tem eterno neste mundo é Deus, né? E nós já estamos aqui chegando aos momentos finais do nosso podcast. Ih, rapaz, e já te convido, já te convido a vir de novo aqui a cidade de Caicó. Soube que você gostou do estúdio Vigo. Rapaz, primeiro é um estúdio aqui maravilhoso. O pessoal tá de parabéns. Como é o nome do estúdio mesmo? É Vigo. Estúdio Vigo. Polo de mídia. Polo de mídia. Polo de mídia. Eu queria dizer aqui, o pessoal estão de parabéns. Alta qualidade, assim, 100%. Fiquei encantado, até fiquei com vontade de vir gravar aqui os meus programas aqui em Caicó. Combinado. Então, para mim é uma alegria sempre poder estar com o senhor aqui, estar com o pessoal, em nome de Jesus. E Tiagão, o pessoal estão tudo lá ligado, viu? Disse que ouviu aqui, tudinho.
Esse Tiago é uma bênção, viu? Amém. Ó, Tiagão, você junto aí com todo mundo aí. Olha, um abraço. O reverendo Romeu tá lá, o reverendo Romeu. Reverendo Romeu. Eu quero mandar um abraço especial pro reverendo Romeu. Romeu, meu irmão, vem a Caicó. Vem a Caicó. Aí, olha, foi o Diogo, mas pode vir os dois, não tem problema não. O reverendo Romeu agora está conosco na equipe pastoral lá na IPP, né? E temos servido junto ao Senhor ali, aquela comunidade, que é uma comunidade misericordiosa. Que você imagina, a igreja presbiteriana do Pirangi ter o reverendo Diogo como pastor já é uma igreja misericordiosa. E agora com o reverendo Diogo e Romeu, os dois... Bênção. É bênção de Deus. Bênção pura. O reverendo Romeu pregou aqui na nossa igreja, foi 160 anos, se eu não me engano, do presbitério. Ele esteve aqui conosco, Sim, aqui, sim. é muito querido. Reverendo, venha Caicó, viu? Quero te ver. Que Deus te abençoe profundamente. E aí, juntamente com o reverendo Diego, ali em Natal e Pirangi, que seja tempos maravilhosos. E é muito bom ter pastores amigos, pessoas tão queridas, falando sobre o jeito presbiteriano. Esse é o nosso jeito especial de nos tratar como reverendo, né? A igreja trata os pastores como reverendo dentro da igreja reformada. Você que está nos ouvindo, que não ainda se habituou, mas muitos hoje com a questão da mídia, né? Então o pessoal identifica bem os pastores reformados, sempre é o reverendo tal, né? Eu costumo dizer lá na igreja, e na congregação eu dizia, reverendo de Araújo, reverendo é um título honroso, eu diria até carinhoso, né? Que a igreja ao longo dos anos colocou para nós. Mas eu sempre digo assim, como bom seridoense, nordestino, eu sempre digo assim, você pode me chamar de Chico, Mané, Sebastião. O importante é o respeito, né? O carinho da igreja. Mas a nossa igreja tem esse jeito de tratar os pastores, de tratar os ministros da palavra. E é muito bonito, muito bonito. É muito bonito. Muito bem, queridos. É bom demais, né? Nós queremos contar com vocês em outra oportunidade. Você que quer também fazer uma transmissão aqui pelo Polo, procura o Cleiton. Ele vai direcionar você para você também ter essa oportunidade de fazer algo para a glória de Deus, como temos enfatizado, como é o princípio. Vamos fazer bem feito, né? É claro que damos tudo que tem com o que nos foi nos dado. Então, nós não vamos deixar de adorar porque não temos instrumentos tão modernos, não vamos deixar de fazer uma transmissão porque não temos uma estrutura. Vamos fazer bem feito com o que temos, que nos foi dado, né? Com todo zelo. É claro que quando... Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque nas referências humanas, nessa visão homo-referente, nós sempre vamos encontrar o melhor. E todos estão fazendo o melhor com o que tem. Isso. Então, o importante é que você glorifique a Deus através da sua vida, por tudo aquilo que você faz. Foi uma alegria muito grande. Eu quero deixar as palavras finais para o meu irmão querido, o reverendo Diogo Jorge. Vou mandar um abraço aqui para ganhar um crédito para a Kelly, a minha esposa, e as irmãs que estão trabalhando nas ornamentações, Amém. Nas lembrancinhas, aí no templo, na cidade, aqui da nossa igreja, para que à noite possa ofertar a todos vocês que estarão presentes com a lembrancinha. Então, são irmãs queridas que nos acompanham, são valorosas, têm um papel importante na igreja. Louvado seja Deus. Né? Esse jeito de ser presbiteriano, o papel da esposa, depois nós poderíamos ter mulher, da né? mulher, fazer um programa aqui só sobre a mulher. Só sobre a mulher. O papel da mulher na igreja. Isso, né? tem um tema para nós só para isso, né? É uma coisa que está meio polêmica aí nas redes sociais, né? Tá, né? As pessoas acham que a nossa igreja despreza a mulher, porque a mulher não é pastora, não prega. Isso, precisa... Mas é preciso entender esse jeitão de ser presbiteriano que valoriza a mulher e que tem uma importância muito grande a SAF, as irmãs, na igreja do Senhor. Muito bem colocado, reverendo. Muito bem colocado. Então, vou me despedindo por aqui e vocês ficam aí. Podem reproduzir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você gostaria que ouvisse sobre esse tema. É uma introdução. O nosso interesse não é polemizar. O nosso interesse aqui é introduzir esse tema para que você reflita sobre essas questões de uma questão que vem desde os nossos antepassados, Isso. como foi dito aqui, né, que trouxeram dos princípios da reforma emanada das Escrituras. Isso chega até nós, em algum momento da história isso se torna mais evidente, em outros
esses aspectos se desfazem, outros aparecem minimamente, mas o princípio continua de buscar a excelência para a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos, na valorização das Escrituras, por ela vivemos e é nela que cremos. Então, reverendo, a palavra está com você. Amém. Palavra Reverendo final. Araújo, primeiro eu quero lhe agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui, reforçar o convite para hoje à noite, amanhã pela manhã e à noite também, né, os 125 anos da igreja. E a minha palavra final é o seguinte: esse jeito de ser presbiteriano que nós falamos aqui não significa dizer que nós desprezamos as outras denominações. Isso é importante. Cada denominação tem a sua importância, o seu valor, a sua história. Se você é assembleano, batista, se você é luterano, você tem o seu jeito de ser e deve valorizar e honrar a sua denominação. Agora, nós somos presbiterianos, temos uma história, temos uma teologia, temos um sistema de governo e devemos não só conhecer, como valorizar e viver esse jeito presbiteriano. E o outro ponto é, isso não significa que nós idolatramos a nossa denominação. Nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, louvado seja o Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Só a Ele a glória. Amém. Rapaz, no instante passa, né? O instante passa. E a turma mandando mensagem aqui. Coisa boa.